Voz da América. Angola Saúde em Foco. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos na onda média nos 1530. Também transmitimos pelo YouTube e pelo Facebook. Eu sou Mayra de La Salete. A produção é de Dani Stesky e vale a pena lembrar que, devido às restrições da pandemia, estamos a gravar o programa, portanto, o nosso programa, infelizmente, não é em direto, mas havemos de lá chegar. Por isso, agradecemos a sua compreensão. Esta semana a nossa conversa é com a doutora Nádia Camate, a nossa médica residente. Vamos falar sobre doenças cancerígenas, como rastrear, como prevenir. Doutora Nádia, muito bem-vinda de volta. Olá, Mayra, obrigada. Já tínhamos saudades, o tempo que já não falávamos, e também a agradecer à Voz da América pelo convite, saudar os nossos internautas e também os nossos telespectadores e ouvintes. É verdade, doutora Nádia. É há muito tempo que não estávamos juntas e eu tenho a certeza que ouvintes, internautas e espectadores já sentiam saudades destes nossos encontros do Angola Saúde em Foco com a nossa médica residente. Doutora Nádia, vamos direto ao ponto. Hoje vamos falar de doenças cancerígenas e quando falamos em cancro, há como que um sentimento de sentença de morte, mas isso não é necessariamente verdade, correto? Por outra, qual é o cenário em Angola que doenças cancerígenas são as mais comuns e porquê? Mayra, obrigada pela questão. Os nossos internautas, eu sei que estão ávidos e ansiosos de saber os cenários das doenças com que os profissionais de saúde, particularmente em Angola, lidam e se comportam. Mas antes de passarmos para o cenário, eu gostava até de dar a conhecer a definição e se falarmos em cancro ou em câncer, dependendo da terminologia está correto, para onde nos remete a nossa memória. Pronto, se estivermos a falar de cancro, nós temos que pensar em desorganização. É mesmo isso, porque o nosso organismo e os nossos órgãos são formados por uma camada fina de umas células que estão muito bem alinhadas uma por cima da outra. Quando este organismo, este tecido, é acometido pelo cancro, há uma desorganização. Mas há uma desorganização na sua forma, o que quer dizer que células que eram aplanadas ou achatadas ou redondinhas começam a ficar quadradas. Há uma desorganização, às vezes, no número de células, onde eram 2 ou 3 passam a ser 500 ou 600. Há também uma desorganização na sua disposição. Se existiam 2 camadas, uma por cima da outra, começa a haver 3, 4, 5 camadas. Esta desorganização no número de células, na forma de crescimento, na sua disposição, em medicina nós chamamos de metaplasia. Então, como é que nós sabemos que aquela célula, aquele organismo, aquele órgão está acometido por cancro? Às vezes, cá de fora, ele cresce em forma de um tumor e às vezes cresce lá dentro. Crescendo lá dentro pode ter alguns sintomas que vamos falar no decorrer do nosso programa. Mas como sabemos que aquilo pode ou não ser um cancro? Vai lá o médico, tira um pedacinho daquele tecido, envia para o laboratório e o anatomopatologista, que é o médico responsável por estudar os tecidos e ver os tecidos no microscópio, diz: olha, este tecido cresceu demais, tem células que não são normais, são muito grandes, o formato delas não é assim, e elas, ao invés de estarem 2 ou 3 camadas, estão aqui 500 ou 600 camadas, uma por cima da outra. Há um crescimento desordenado, há uma desorganização e conclui que aquilo é um cancro. Então, quando recebemos este resultado, dissemos: isto é um tumor maligno.
Os tumores podem ser benignos ou malignos. Os malignos são sempre chamados de cancros ou câncer. Depois a Mayra pergunta se a nossa memória, quando ouvimos falar de câncer, nos remete sempre para a morte. Não é verdade, porque felizmente alguns cânceres ou alguns cancros têm profilaxia, têm vacina. Alguns têm cura. Depois de serem removidos e fazer um tipo de tratamento, eles desaparecem de vez. Outros têm tratamento, o que quer dizer, depois de removidos ou não, depois dos tratamentos, ele aumenta a qualidade de vida do doente. Um doente que estava acamado, que já não se movia, começa a se mover, começa a trabalhar, começa a conviver com os netos, com os filhos, e nós aumentamos a qualidade de vida deste doente. O dizer tratamento e não cura é também aumentar a sobrevida. É aquele espaço entre o início do tratamento e o regresso do cancro. Infelizmente, para alguns cancros, depois do tratamento, eles voltam. O doente fica sem cancro durante 1, 2, 3 anos, mas ao 4º ano ele volta. Dependendo do organismo, a sobrevida varia entre 2, 3, 4, 5, 10 anos, e às vezes ele volta e pode voltar mais agressivo, e daí poder levar de facto aquilo que a Mayra perguntou no início, que é o mais temível, que é a morte. E quais os cancros mais frequentes? Nós, falar de frequência do cancro, às vezes temos que nos situar também no globo, né? Ter uma situação geográfica. Alguns cancros, se tivermos que falar no mundo, são mais frequentes no mundo. O cancro da pele é o mais frequente no mundo. Mas se falarmos em Angola, apesar de haver poucos estudos, o cancro de pele, e porque nós temos melanina, que nos protege dos raios ultravioletas, não somos caucasianos, portanto não temos a pele mais clara, é menos frequente. Porquê? Porque nos países nórdicos e nos países europeus, o facto da maior parte da população ser caucasiana, são mais acometidos pelo cancro de pele. E a pele é o maior órgão que nós temos, porque está pelo corpo todo. Nós temos pele da cabeça aos pés. E quando estamos a andar na rua, os raios ultravioletas podem causar aquela desorganização que nós falamos. E as células normais da pele transformarem-se em células malignas. Cá em África, e se tivermos que restringir para Angola, o câncer de pele ou cancro de pele é mais frequente nas pessoas de pele clara. Eu estou-me a referir aos albinos. Como nós também temos esse tipo de deficiência de melanina, que é o albinismo, eles são mais acometidos pelo cancro de pele. E os raios ultravioletas, quando incidem sobre a pele dos albinos, pode uma feridinha depois transformar-se em cancro. Eles não têm muito os cancros dos caucasianos, que são os melanomas, porque os albinos, os melanócitos dos albinos estão vazios, portanto não têm melanina, por isso é que eles não têm a pele morena, e quando vão à praia eles não bronzeiam como os caucasianos. Então, os cancros mais acometidos na pele albina é um outro tipo de cancro, que são os tumores malignos, como o basocelular e o espinocelular. É muito raro os albinos terem melanomas, a menos que sejam cancros, melanomas amelanócitos. Pronto. Isso são os cancros de pele. Mas temos outros cancros muito comuns cá. Se tivermos que dividir entre homens e mulheres, nas mulheres o cancro da mama é o topo da lista, a seguir o cancro do colo do útero. E se tivermos que falar do homem, porque só eles têm próstata, o cancro da próstata é o mais comum no seio da população masculina. Depois, se tivermos que juntar os dois sexos, homens e mulheres, vem a seguir, e porque temos população que fuma, os cancros do pulmão e depois o cancro do intestino. Pronto. Nos homens, o cancro da mama também acontece, mas é muito raro. E como é muito raro, e quando as coisas são raras, quando acontecem, as más notícias, quando chegam, às vezes vêm mesmo para causar grandes prejuízos, o cancro de mama no homem é muito raro, mas quando existe,
é muito agressivo, o que quer dizer que pode levar àquele desfecho mais temível, que é a morte, em menos tempo do que o cancro da mama na mulher. Esses cancros são os mais frequentes e o cenário que se vê. Quanto às causas destes cancros, são inúmeras. A palavra cancro, se os nossos internautas e os radio-ouvintes forem procurar, eu quero saber qual é o tratamento para o cancro. Não existe. O cancro não é uma doença única, não é uma entidade que diz cancro e eu penso, é pâncreas. Não. Cancro, não é pele. O cancro é para mais de 100 doenças diferentes desorganizadas. Esta palavra é uma analogia que podemos dizer que os cancros são muito diferentes, como, por exemplo, o cancro do sangue, que é a leucemia, e o cancro de pele, têm semelhanças em alguns sintomas, mas depois o tratamento muda, a forma de se comportar no doente muda, a sobrevida muda. Portanto, quando falamos em cancro, estamos a pensar em mais de 100 doenças diferentes. Quanto aos sintomas, existem sintomas muito comuns a eles. Nós não podemos dizer, não, eu tenho cansaço e tenho anemia, então tenho um cancro. Pode ser um cancro, sim, mas pode ser um cancro de mama, pode ser um cancro do pâncreas, pode ser um cancro de pele. Portanto, existem sintomas muito comuns a todos os cancros, que quando o doente chega à nossa consulta e não tem um tumor visível, por exemplo, o cancro de pele é visível, o cancro da mama é palpável na maior parte das vezes, mas há cancros que estão lá dentro do intestino e têm sintomas comuns a outras doenças. Por isso é que o médico, quando vê estes sintomas, tem que pensar em doença benigna, portanto não cancro, ou em doença maligna, cancro. Existem lesões da pele. Se tiver um cancro de próstata, pode haver nódulos ou bolinhas na próstata, que é palpável pelo toque. As mulheres que fazem todos os meses o autoexame da mama podem também palpar um carocinho pequenino, ou médio, ou grande, dependendo. Pode haver também carocinhos na axila, que são metástases regionais, portanto, é um cancro que está na mama e depois deu uma raizinha, um filhinho para a axila, e é palpável. Pode haver sangue nas fezes. Atenção, nem sempre que há sangue nas fezes quer dizer que o doente tem um cancro. Pode ser imensas coisas, até uma hemorroida. É uma lesão local benigna que sangra e as fezes vêm misturadas com sangue. Mas depois de uma certa idade, se o doente tem sangue nas fezes, às vezes, atenção, é melhor investigar. Pode haver o doente que tosse sangue. Pode ser uma doença infecciosa que depois de um tratamento de 1 ano ou 6 meses cura, como é o caso da tuberculose. Pode ser uma pneumonia, mas pode ser um cancro do pulmão. Atenção, se o doente fuma, está a tossir sangue, a emagrecer, tem perda de peso, pode ser um cancro do pulmão. Pode haver um sangramento vaginal, mas a doente pode estar menstruada, mas se tiver um sangramento vaginal fora da menstruação, é uma doente que está na menopausa ou que se queixa, que tem dor durante o ato sexual e depois sangra, pode ser um cancro do colo do útero. Pode haver uma perda de peso não intencional, não estou a fazer nenhuma dieta, eu continuo a comer as mesmas coisas, mas estou a perder peso. Pode ser um cancro oculto, que não aparece, que não é um tumor que aparece lá dentro, e nós estamos aqui a perder tempo com outras coisas. Ou não, simplesmente a doente está a emagrecer, pode ter um problema que não é cancro, pode ter um hipertiroidismo, por exemplo, que é uma doença da tiroide, é hormonal, e depois de um tratamento aquilo passa. Pode haver dificuldades em engolir e o doente ter um cancro das cordas vocais ou um cancro do esófago. Pode haver sangue na urina, pode ser só uma infecção urinária e uma pedrinha no rim, mas pode ser um cancro da bexiga. Pode haver bolinhas na axila, como eu já disse, no cancro da mama, ou bolinhas no pescoço, ser uma leucemia ou um linfoma, ou às vezes pode ser uma papeira. Pode haver o rouquidão, um doente que está sempre rouco, um doente que fuma, com rouquidão, que não passa, não está constipado. Há que investigar e pedir exames, pode ser um cancro. Os doentes que estão cansados, a pessoa faz um exame e tem uma anemia. De facto, as doenças crónicas podem levar à anemia, pode ser uma insuficiência cardíaca, mas pode ser um cancro. Pode haver alteração noutros órgãos, enfim, existem imensos sintomas que podem nos levar a doenças comuns
ou a cancros. Mas o cancro, como o nome diz, não é só uma entidade, podem ser mais de 100 doenças, Mayra. Doutora, fez aí uma lista de sintomas que se os nossos internautas e ouvintes não tiraram notas, vão com certeza voltar a ouvir este programa para apanharem. Eu tirei notas. Vou colocar agora duas perguntas numa. As perguntas são de Ernesto Dalla e de Oliveira. Ernesto Dalla, por exemplo, pergunta o que é o cancro mole. Eu nunca tinha ouvido falar, espero que a doutora nos possa esclarecer sobre isto. E depois, a doutora fez aqui uma lista imensa de sintomas. Acho que vai um pouco ao encontro da pergunta de Oliveira, que é que tipo de tratamentos existem, que a doutora já tinha falado um bocadinho à frente sobre a profilaxia, depois a radioterapia e a quimioterapia, portanto já respondeu um bocado ao Oliveira, mas eu aproveito então o que é o cancro mole e depois de identificarmos esses sintomas que a doutora mencionou, o que é que devemos fazer a seguir? Então, o cancro mole, chamado cancro mole, é uma doença venérea, portanto, a sífilis, na sua forma inicial, pode deixar uma lesão mole que às vezes desaparece, que é chamado cancro mole. Portanto, é uma doença venérea, não é maligna, tem esse nome, mas não é ligado o tratamento, não é ligado nem a quimioterapia nem a radioterapia. Existe um tratamento que é com antibióticos e depois o doente volta ao seu estado normal e esse cancro mole, chamado cancro mole, é muito comum aparecer no órgão genital, por acaso. Com relação aos tratamentos, depois de termos esses sintomas, consultarmos o médico, que tratamentos é que estão disponíveis. Os sintomas remetem-nos a pensar no cancro, mas só com os sintomas não vamos lá. Não existe, e o meu professor andava sempre a dizer isso, não existe cancro se não haver resultado da anatomia patológica, que é o tal médico que falei no início, que tem como responsabilidade observar os tecidos no microscópio, que é o nosso colega valiosíssimo para o diagnóstico, selar o diagnóstico de cancro. Nós temos um tumor, por exemplo. Ela pode ter muito aspecto de cancro. Sangra, é desorganizado, é grande, tira a qualidade de vida ao doente, o doente está a emagrecer, tem aqueles sintomas todos que eu citei. Mas se a gente tira aquele pedacinho, leva para o laboratório e o anatomopatologista disser não é cancro, não é cancro, é outra coisa qualquer. Logo aí, o tratamento muda. Pode ser só remoção do tumor e o doente vai à sua vida. Se for cancro, com relação àquele pedacinho, ele depois de ver e dizer que é cancro, naquele pedacinho existe uma outra análise ou outro teste que se faz, que é a imunohistoquímica, para dizer se o cancro é sensível a que tratamento. Isso nós às vezes fazemos, na maior parte das vezes, às infecções. Por exemplo, você tem uma infecção urinária, foi tratado com antibiótico hoje. Depois de 14 dias, volta a ter sintomas. Olha, continuo com ardor a urinar e dor no baixo ventre. Vamos fazer análise, pumba, outra infecção urinária. Aí, nós pegamos naquela urina, mandamos para o laboratório para a urina crescer, que chamamos de urocultura. É uma cultura, é um cultivo. Mandamos a urina para crescer, depois o médico do laboratório pega um bocadinho de urina e vai experimentando nos antibióticos que ele tem lá. E depois sai um resultado que diz: nós temos uma urina assim, o bichinho que cresceu é a Escherichia coli, é o bichinho tal, é o Costa, por exemplo, e o Costa só morre com água e sabão, já não morre com sabonete. Portanto, isso é o resultado que nos dá o crescimento do bichinho no laboratório, que é a cultura. Com o cancro é igual. Não se chama urocultura, chama-se imunohistoquímica, mas eu costumo dizer que é a urocultura do cancro. É pegar naquele tecidinho, fazer um teste e ele dizer, não, olha, isto aqui é melhor com hormonas, é um cancro que com hormonoterapia passa, é um cancro com quimioterapia assim passa. Portanto, isso orienta o médico a quando recebe este exame
fazer o tratamento dirigido, ao invés de fazer um tratamento amplo, empírico, sem direção. De desorganização já basta o cancro, não é verdade? Portanto, os tratamentos depois é aí que são dirigidos. Muito obrigada, doutora. E, doutora, um dos cancros mais falados, e a doutora já mencionou aqui também, mas em todo o mundo é o cancro da mama. Fala-se muito do cancro da mama. E em 2020, a maioria das estruturas de saúde esteve focada na pandemia, na luta contra o novo coronavírus. Na África do Sul, uma sobrevivente de cancro de mama tenta sobreviver à Covid-19 enquanto se previne contra qualquer regresso do cancro, como a doutora falava há pouco. Esta é uma reportagem narrada por Álvaro Lugero Andrade. Lynn Jupiter Beer sabia que algo estava errado. Por semanas, a diretora de um jardim infantil de 49 anos de idade sentiu algumas mudanças desconcertantes no seu seio direito. Eu fui fazer a minha mamografia sabendo que tinha o cancro da mama. Eu senti que era isso que me estava a acontecer. Ela estava certa. O dela era uma forma agressiva e avançada de cancro da mama. Poucos dias depois, começou 6 cansativos meses de quimioterapia. Agora que se encontra recuperada, ela toma medidas para evitar o coronavírus. Ainda estou muito cautelosa, sabe? Quando alguém está comigo, dizem: meu Deus, quantas vezes lavas as mãos? E eu digo: o que é que eu tenho a perder? Eu preciso apenas lavar as minhas mãos e não tenho medo de dizer a alguém: por favor, coloque a sua máscara. Ou pode sentar-se um pouco mais distante de mim. Os profissionais de saúde enfatizam que a batalha na África do Sul contra o cancro da mama continua mesmo com o aumento da pandemia. A doutora Sadia Leher, que trabalhava numa unidade especializada em cancro de mama num hospital público, diz que a consciencialização e os exames melhoraram, mas há muito para ser feito. Certamente também temos uma melhor taxa de detecção de cancro que se tornou evidente com o aumento do rastreamento e a consciencialização das pessoas, mas também há muitos fatores de risco que também mudaram, fazendo esse tipo de cancro mais comum. Mas diz, há boas notícias. Também houve mudanças na forma como tratamos o cancro da mama e no que podemos fazer com os novos recursos tecnológicos que nos permitiram gerir e tratar o cancro da mama precoce de forma diferente. A África do Sul é uma das sociedades mais desiguais do mundo e o sistema de saúde deixa essa realidade ainda mais evidente. Jupiter Beer afirma que o rastreamento gratuito é importante, mas ela também se preocupa com pacientes com cancro de mama que não têm os recursos necessários para se recuperarem. Acho que esse tratamento pós-cancro, essa ajuda, é onde radica o segredo e a recuperação. Eu sei que não é um termo muito glamouroso, mas sim, eu sinto que isso faz uma grande diferença para uma mulher. Pouco depois da diretora da escola ter sido declarada livre do cancro, a pandemia do coronavírus atingiu a África do Sul. Lynn enfrenta agora a tarefa de reconstruir a sua imunidade ao mesmo tempo em que protege as 70 crianças pequenas que estão sob os seus cuidados. Ela diz que está feliz por estar de volta, embora saiba que o trabalho dela apresenta riscos à saúde, mas para ela é um lembrete diário de como a vida é preciosa. Este é o Angola Saúde em Foco. Devido às contingências da Covid-19, o nosso programa é gravado. Nós acabamos de ver e ouvir uma reportagem sobre uma sobrevivente de cancro da mama e que está a lutar também contra a Covid-19, está a tentar proteger-se contra a Covid-19. Doutora, que desafios encontramos na prevenção e rastreio das doenças cancerígenas? Os desafios são imensos, porque as doenças cancerígenas elas, para além de tirarem força produtiva, as pessoas quando estão acometidas com esta doença baixam o seu rendimento, os tratamentos são muito agressivos, a maior parte das vezes os doentes têm de ficar de baixa, porque a quimioterapia mata células malignas, células desorganizadas, mas também mata células boas. Isso baixa a imunidade do doente, o doente fica fraco, às vezes tem que ficar mesmo internado e quando não faz os seus tratamentos em ambulatório, fica em casa. Desafios para o diagnóstico. É uma doença cara. O cancro como tal é uma doença cara. Os tratamentos são caros e o diagnóstico também.
Porquê? Porque o diagnóstico não se cinge só em saber que se é ou não cancro. Nós temos que saber que estragos o cancro já fez ou que estragos o cancro pretende fazer. Temos que nos antecipar, temos que ser mais rápidos do que o cancro. E essa rapidez no diagnóstico e a rapidez de antecipação custa-nos caro. Por exemplo, os doentes têm que fazer um TAC para estadiar. O que é isso? Para saber se o cancro só está aqui na mama, se estamos a falar do cancro da mama, ou se já se ramificou para a axila, para o pulmão, para os ovários, para o intestino, para o osso. Então, este exame do TAC é um exame caro. Imagina se temos 100 mulheres com cancro, são 100 exames de TAC só para o cancro, para o rastreio e diagnóstico. Depois, nós precisamos de tirar um pedacinho de tecido para mandar para a anatomia patológica. A anatomia patológica são técnicas também caras e a imunohistoquímica, nem todos os países pobres ou nem todas as cidades de alguns países podem fazer. Nós, por exemplo, temos o Centro Nacional de Oncologia que serve a 18 províncias. Só temos um Centro Nacional de Oncologia em Angola e são 18 províncias. As mulheres de todo o país têm que vir até Luanda para diagnóstico, despiste, prevenção, tratamento, cura, quimioterapia, radioterapia. E as deslocações são caras. As pessoas têm que ficar num hotel, num familiar, não importa, sair do seu ambiente familiar, que é uma província distante ou não, e vir a Luanda, tem que se vir com bagagem, mas não é só bagagem de roupa, é bagagem financeira, bagagem psicológica. E por falar em psicologia, os doentes de cancro precisam de acompanhamento. E se nós temos outras patologias crónicas, temos outras patologias que também precisam de psicólogos, não temos psicólogos suficientes para acompanhar os doentes com cancro, que estão longe da família, a receber tratamentos muito desgastantes, idas e vindas ao Centro Nacional de Oncologia. É caro manter isso para um doente só. Imagina para os muitos cancros que existem. O desafio no diagnóstico é também para a falha na logística. Da mesma forma que nós temos falhas, e porque está agora em voga a Covid-19, temos falhas no material de biossegurança, pode faltar luvas, pode faltar óculos de proteção, também pode faltar reagentes, faltar quimioterápicos, faltar analgésicos, que esses doentes têm dores muito fortes, e os analgésicos que eles usam quando existe uma crise de dor não são os analgésicos iguais quando a gente tem uma dor de cabeça, são analgésicos muito mais fortes, de grupos de fármacos muito mais caros. A morfina não tem o mesmo preço que um paracetamol. É caro manter um doente ou diminuir a dor e o sofrimento de um doente com cancro. O mesmo digo, por exemplo, se um doente está a fazer quimioterapia e depois a sua imunidade baixa ou as células brancas, que são os leucócitos, baixam, esses doentes têm que fazer uma vacina durante 4, 5, 6 dias para a sua imunidade subir um pouco. O filastrin é caro, é uma ampola que é cara e como é uma deficiência que existe no organismo induzido pela quimioterapia, o hospital que está a fazer esse tratamento é responsável por reverter a situação e é caro manter ou reverter a imunidade baixa de um doente, porque são vacinas caríssimas. Por isso é que é quase, às vezes, incomportável um doente manter o seu tratamento privado do cancro. Isso é quase impensável. E isso quer dizer que o Estado, nós já falamos outras vezes de subvenções do Estado aqui no nosso programa consigo, o que está a dizer é que o Estado não cobre estes custos aos doentes com cancro. Não, os custos são de facto cobertos. A quimioterapia é um tratamento gratuito para o doente. O Estado cobra absolutamente tudo. Desde essas ampolas que eu disse para subir a imunidade, que é o filastrin, é coberto pelo Estado. Os tratamentos de quimioterapia são cobertos pelo Estado. O tratamento da hormonoterapia, para alguns cancros que são assim tratados,
o Estado é que dá. O tratamento da dor aguda ou a dor crónica é tudo o Estado. O que eu estava a dizer é que não é comportável um doente pagar o seu tratamento do cancro de forma privada, porque são tratamentos longos, 3, 4 meses de quimioterapia, com idas ao hospital, internamentos. O doente, primeiro é que ele fica sem trabalhar, a menos que tenha amealhado uma fortuna, mas é incomportável. Se não for o Estado a custear, é quase impossível um doente conseguir fazer o seu tratamento certinho, sem falhas da quimioterapia. Só que os tratamentos são caros e às vezes pode falhar. Assim como falham outras coisas, pode falhar também, ou o TAC estar avariado e ter que fazer da forma privada. Portanto, o diagnóstico do cancro é caro, o tratamento é caro, a manutenção do tratamento é muito cara. Portanto, é um tratamento mesmo milionário, o tratamento do cancro, infelizmente. Doutora, esta conversa sobre as doenças cancerígenas é de facto muito importante, é algo que nós temos que estar sempre muito atentos, quase assim que começa a nossa idade adulta, não é? É uma preocupação constante, e há quem diga que há mais cancro hoje do que havia antes, e há quem diga que a diferença é que agora há mais informação. Na sua opinião, qual é a realidade? Podemos dizer que é uma faca de dois gumes. Quando não se diagnostica, não se pensa. Anteriormente nós não tínhamos diagnóstico, não tínhamos o Centro Nacional de Oncologia, o Instituto do Câncer, não é tão antigo quanto isso, é uma estrutura relativamente nova. Quando eu digo nova, não é desde a independência, por acaso, e às vezes para o diagnóstico de cancro, alguns doentes iam de junta médica para outros países. Hoje nós temos o diagnóstico cá, logo nós diagnosticamos mais, porque temos cá, as pessoas também estão mais informadas e ao invés de chegarem no estadio terminal, já chegam em estadios mais precoces. Se eu sou uma mulher informada, um homem informado, que tem dificuldades a urinar, que urina um pouquinho mais de sangue, já tem um cliquezinho, não, se calhar vou consultar o médico e saber o que é que se está a passar. Mas também o outro gume, ou outra metade do gume, tem a ver com toda a exposição aos elementos que podem causar esta desorganização nos tecidos, desde o ambiente físico, desde os vírus, e quando eu falo dos vírus, falo precisamente do papiloma, que é responsável pelo cancro do colo do útero. Antigamente não havia vacina, hoje há vacina, hoje provavelmente as mulheres começam a sua atividade sexual muito mais cedo e sabemos que o papiloma humano é de transmissão sexual. Se calhar a exposição ao vírus começa mais cedo, daí as complicações ou o aparecimento de mais casos de cancro também comecem mais cedo. A nossa alimentação agora é muito mais transgénica. Nós deixamos de comer o que é mais natural. O nosso gado é tratado com antibióticos e esses antibióticos já na carne que nós consumimos já acaba por trazer alguma desorganização. Nós consumimos às vezes já carne tratada com estes agentes, não só para ficarem mais bonitos e mais vistosos em termos de olho para compra de um bife ou de um frango, mas isso causa depois malefícios ao ser humano no seu consumo. Mas eu quando falo de produtos animais, falo também de produtos vegetais com agrotóxicos que causam muito malefício à saúde humana. Portanto, o mundo moderno, cada vez mais consome alimentos, e na nossa alimentação é que está o ganho e também a perda, consome muito mais alimentos transgénicos que causam, e está provado diretamente proporcional ao aparecimento de doenças da desorganização ou cancros. Doutora, eu acho que a doutora estava a adivinhar a pergunta que vinha a seguir, de Francis Botal. Ele gostaria de saber mais sobre a política de rastreio de cancro do governo, talvez do Ministério da Saúde angolano, e também ele dá como exemplo o cancro cervical ou do colo do útero, e quer saber da opinião da doutora sobre a vacinação e prevenção desse tipo de cancro.
do colo do útero. Portanto, estava mesmo agora a falar deste tipo de cancro. Qual a sua opinião sobre a vacina e o que é que nos pode dizer mais sobre política de rastreio de cancro implementada pelo Ministério da Saúde de Angola? Eu, infelizmente, não faço parte do Ministério da Saúde, portanto, não posso falar a título de uma voz autorizada do MINSA, mas os planos do governo de Angola, e porque sou uma cidadã e que vive num Estado democrático e de direito, são direitos que foram adquiridos por lei, nós temos conhecimento do que o governo pretende com as populações e não é segredo para ninguém, e até porque mundialmente alguns meses são mesmo dedicados à prevenção e controle deste grande mal que é o cancro, e temos desde o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Janeiro Verde, portanto, para chamar a atenção das populações que é importante com que a mulher se palpe, com que a mulher corra antes de que morra. Existem muitos slogans que nos fazem refletir. E para o cancro da mama, o Outubro Azul, as políticas são mundiais, mas não é só o outubro acaba, mas a prevenção continua. E a prevenção é de cada um, não é só dos governos. Os governos geralmente põem à disposição os meios de rastreio, que são os Institutos Nacionais do Cancro, como temos aqui em Angola. Mas a prevenção é de cada um. A mulher tem que saber e que todos os meses tem que palpar o seu seio, uma vez por ano, pelo menos, tem que ir ao ginecologista. O homem tem que conhecer os sinais de alerta para o cancro da próstata e por aí além de diversos cancros que estamos aqui a debater desde o início. Com relação à vacina, acho muito bem, e até porque é dado em tenra idade, que é chamada de Gardasil, é dado logo aos 9 anos e depois daí para frente. 9 anos porquê? Porque para alguns países a atividade sexual começa muito cedo, e o que se preconiza é que a Gardasil, a vacina, seja dada antes do início da atividade sexual, que aí sim tem um grande ganho, mas ela não serve só para o cancro do colo do útero, serve para a prevenção de todos os males que o papilomas vírus pode causar no nosso organismo ou portanto, no organismo da mulher. Quando eu digo nosso, estou-me a referir à população feminina, desde verrugas ao cancro do colo do útero. Acho muito bem, acho que é um ganho na saúde da mulher, na saúde feminina, e que vem sobremaneira, porque é um cancro muito agressivo e mutilante. É mesmo mutilante, não só pelos sintomas que causa de dor, hemorragias e idas constantes ao hospital, mas porque depois às vezes a cirurgia é mesmo mutilante. E é um lado frágil da nossa autoestima, o colo do útero, né? Daí passa o bebê, não é? Desempenha grande função durante o ato sexual, portanto, joga muito com o íntimo da mulher. E é um ganho para a sociedade e para a população feminina, de facto. Eu concordo completamente com a vacina da Gardasil. Doutora, vamos agora a um outro tema. Falamos sempre aqui de Covid-19 e o número de enfermeiras a cuidar de pacientes de Covid-19 e a sofrer de esgotamento ou sofrimento psíquico do trabalho aumentou na segunda parte de 2020, disse o Conselho Internacional de Enfermeiros a 14 de janeiro, alertando para uma traumatização em massa de enfermeiros. Esta reportagem é narrada por Ana Guedes. O número de enfermeiros a cuidar de pacientes de Covid-19 e a sofrer de esgotamento ou sofrimento psíquico devido ao trabalho aumentou na segunda metade de 2020, disse o Conselho Internacional de Enfermeiros, a 14 de janeiro, alertando para uma traumatização em massa de enfermeiros. Howard Catton, enfermeiro britânico e presidente do Conselho Internacional, disse à Reuters que os enfermeiros enfrentam um vasto leque de sintomas de ansiedade, esgotamento, que às vezes resulta em abandono. Perguntamos pela primeira vez às nossas associações nacionais de enfermagem no ano passado quantos relatavam preocupações significativas sobre a sua saúde mental. Isso aumentou de 60% para 80% das nossas associações nacionais de enfermagem, dizendo que recebem relatórios de problemas de saúde mental e problemas significativos de saúde mental e desafios dos seus membros.
Isso varia. As pessoas diriam que têm sintomas de estresse, ansiedade, depressão, dificuldade para dormir. Mas também tivemos pessoas que sofreram de transtorno de estresse pós-traumático, esgotamento, não apenas adoecendo, mas deixando a profissão. O valor é baseado nas respostas de 40 associações nacionais em 40 países. A Carton alertou que a degradação das condições de trabalho dos enfermeiros devido à Covid-19 poderia resultar num déficit global de mais de 13 milhões de enfermeiros até 2030. Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo mostrou que 93% de enfermeiros relataram sintomas de estresse. Na Espanha, 80% de enfermeiros sofrem de ansiedade e alguns sintomas de depressão. No Japão, nos últimos meses do ano passado, 15% pararam de fumar, também devido a doenças e esgotamento. Há evidências convincentes e fortes em todo o mundo do impacto da saúde mental dos enfermeiros, que estamos a dizer que é um efeito do coronavírus, resultando em trauma em massa de enfermeiros no mundo. Para as equipas de ambulância no sul da Califórnia, os turnos parecem nunca ter fim e as chamadas para ir buscar pacientes com Covid-19 parecem nunca parar. A Organização Internacional dos Enfermeiros estima que, em média, 10% das pessoas infectadas pelo Covid-19 são profissionais de saúde, o que pode elevar o número de infecções entre a classe para 9 milhões. A Carton reiterou o apelo da organização para priorizar os profissionais de saúde na vacinação, mas advertiu que a vacina não significa o fim da pandemia. Doutora, temos aqui mais uma pergunta. Dói-me Vasco diz o seguinte: conhecem-se vários tipos de cancro e é uma doença que já existe há muitas décadas. Por que é que até agora não se encontrou cura ou vacina? Portanto, nós já falamos aqui de curas, vacinas, mas eu não queria deixar de colocar esta questão de dói-me Vasco e assim dar também a oportunidade à doutora de acrescentar mais alguma explicação que não tenha ainda sido dada em relação às doenças oncológicas. Pronto, já aqui no início dissemos que o cancro é um termo genérico que se aplica a muitas doenças ou a grupo de doenças. Cada tipo de cancro apresenta causas distintas, uma evolução às vezes muito rápida, outras é muito lenta, uma agressividade dependendo do que é cancro, já que dissemos, por exemplo, o cancro da mama na mulher comporta-se de uma forma, quando estamos a falar em agressividade, e no homem muito mais agressivo, muito mais rápido, tem complicações muito mais cedo. Também é diferente nos sintomas, é diferente no tratamento que vamos dar a esse cancro. Alguns só a remoção cirúrgica está tudo bem, outros têm que sofrer quimioterapia antes, outra quimioterapia depois. Portanto, dizer que porque é que não se encontra uma vacina para o cancro não é possível, porque cancro não é uma entidade, é um termo genérico para muitas doenças. Dependendo delas, o tratamento, a vacina, a cura, a sobrevida varia. Muito bem, doutora. Agora vamos a uma nota positiva, vá. Estamos aqui a falar de doenças, já falamos do tratamento agressivo, dos sintomas que também são agressivos. E é verdade, por exemplo, que no Quênia os casos de cancro estão a aumentar, especialmente entre as mulheres. Muitas não podem pagar o custo de perucas se o tratamento do cancro que fizerem resultar em perda de cabelo, que acontece muito, não é? E no Quênia, uma mulher deu-se então a missão de ajudar estas outras mulheres, mudar este cenário de não poder cuidar de si. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes. Colocar um sorriso no rosto de pacientes com cancro, isso é o que a esteticista Diana Cash faz ao fornecer perucas gratuitas no seu salão de Nairobi. Mary Nafula, de 45 anos, mãe de 3 filhos, foi diagnosticada com cancro há 1 ano. O tratamento salvou a vida de Nafula, mas o seu cabelo caiu, fazendo-a sentir-se exposta. Agora ela finalmente tem algo para sorrir. O que este salão fez por nós?
Ela inspirou-nos a confiança e, por meio disso, podemos viver positivamente. Podemos abraçar todos os desafios que nos acompanham, sabendo que nos vamos curar. Knowing that we are going to heal. O cancro é a terceira causa de morte no Quênia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e os números estão a aumentar, de 37 mil casos notificados em 2012 para quase 48 mil atualmente. A doutora Gladwell Chiari é oncologista no Hospital de Nairobi. Ela atribui o aumento a um maior rastreamento do cancro e a uma mudança no estilo de vida. Fuma-se mais, bebe-se mais álcool. As nossas dietas tradicionais mudaram e não comemos mais a comida tradicional que comíamos. Temos mais alimentos gordurosos, temos menos água e verduras nos nossos alimentos e mais alimentos processados. O governo respondeu com campanhas de consciencialização e a abertura de mais centros de diagnóstico em todo o país, mas a maioria dos quenianos que vive com menos de $3 por dia não pode pagar pelo tratamento. Nafula teve a sorte de poder pagar um tratamento contra o cancro e agora, tendo uma peruca, ela está aliviada por não se sentir estigmatizada, especialmente nas ruas e muitas vezes no transporte público queniano, chamados matatos. Eu estava muito doente, não conseguia andar e o condutor do matato estava tipo: seus doentes, vocês deviam andar de ambulância, não devem entrar no matato porque o cancro pode infectar-nos. Eu senti-me mal. I felt so bad. Diana Cash começou a fazer makeovers há 5 anos, depois de uma amiga ter tido cancro. A amiga perdeu o cabelo, mas a Cash deu-lhe uma peruca. Partilhei a história nas redes sociais e todos começaram a mencionar os seus amigos. Deixe-me dizer que a minha amiga deu-me força de vontade para continuar a fazer isso. Ela é quem me motivou. Está agora no céu e tenho a certeza de que está muito orgulhosa do que estou a fazer. As perucas custam cerca de $250 cada e são custeadas por doações de hospitais e empresas. Para quem está a recuperar de um cancro, a jornada costuma ser longa e dolorosa. Uma peruca pode aliviar a dor e servir como um lembrete de que eles não estão sozinhos. Doutora, nós terminamos o nosso programa com esta nota positiva de quem está a fazer o bem, está a criar perucas que outras mulheres possam usar, sem que tenham que olhar para o custo que isso tem para elas. Quais são as suas recomendações no que toca a doenças do foro oncológico? O que é que nos deixa aqui como o seu conselho, que já sabe, doutora, que nós pedimos sempre os seus sábios conselhos para continuarmos bem a semana? Só uma nota positiva para a última reportagem da Ana Guedes com relação às próteses capilares. Eu gostei da ideia, mas para aquelas mulheres que não têm possibilidade de comprar uma prótese capilar, uma peruca, para fazer face à baixa autoestima por causa da queda do cabelo, vamos usar um lenço, um turbante. É tão bonito, lenços africanos com tecidos nossos, com tecidos da terra, e também podemos mudar. Olha, por exemplo, as perucas pode ser sempre a mesma, mas se optarmos por turbantes ou lenços com tecidos diferentes, com cores, podemos pôr e conjugar com as roupas todos os dias um diferente. Vai mudar, claro, a vaidade da mulher, mas também eu sei que o cabelo, na maior parte das vezes, é o sininho que falta para a autoestima depois de tanto sofrimento que causa às vezes esta doença. Com relação aos conselhos finais, e eu gostava mesmo de dizer, o cancro é uma doença democrática, não escolhe raça, cor, etnia, não escolhe ricos ou pobres, ele é democrático, onde ele quiser se instalar, ele se instala. Naqueles cancros que são preveníveis, ou pelo menos conseguimos chegar num estadio muito recente da doença, eu aconselho às mulheres sempre o autoexame da mama todos os meses. Depois do período menstrual, dê pelo menos 3 ou 4 dias, escolha um dia certo e todo dia de cada mês, naquele dia, palpa a sua mama, no sentido do relógio, vai palpando, palpe a axila. Se sentir alguma coisa errada, ou um nódulozinho, ou se espremer a mama sair um líquido qualquer, vá ao hospital. Vale a pena errar por excesso do que dizer que você veio já num estadio avançado. Para os homens que têm um tabu imenso, principalmente os homens africanos, de ir até a consulta de urologia por causa do toque retal. O toque retal pode salvar uma vida. Se o médico notar que você tem um nódulo, pode
fazer só uma cirurgia simples, você continuar com a sua atividade sexual em pleno, fazer um tratamento e resultar em cura completa, sem o regresso da doença ou a remissão da doença. Para os outros cancros que têm a ver com a nossa alimentação, já sabemos evitar produtos muito industrializados, que isso está provado, que estamos a ingerir tóxicos para a nossa saúde. Para o cancro de pele, para os albinos, os meus queridos albinos, que esse foi o meu tema de licenciatura, o cancro de pele em albinos, e é o uso do protetor solar. Eu detesto ver albinos sem chapéu quando está muito sol, cá em Angola principalmente. Eu paro o carro e raio com eles, se tiver um chapéu eu ofereço. É sempre assim, será sempre assim. Portanto, prevenirem-se do sol, usar o protetor solar com fator de proteção solar superior a 30, sempre o uso do chapéu, evitar ambientes muito quentes, porque a vossa pele é diferente e carece de muitos cuidados. Doutora, uma lista longa de recomendações, mas que são muito importantes. Portanto, eu espero que os nossos ouvintes internautas tenham tirado nota. Se não tiraram, assim que o programa acabar, toquem de novo, vale a pena. Muito obrigada, doutora Nádia Camargo, pelos seus sábios conselhos. Foi o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira e nós agradecemos a companhia de todos neste Angola Saúde em Foco. Prometemos voltar para a próxima semana. Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português.